O Massacre dos Mucker. Uma breve história. O chamado Massacre dos Mucker foi um dos episódios mais marcantes, controversos e violentos da história do Rio Grande do Sul, no século XIX. Ocorreu entre 1873 e 1874, envolvendo colonos de origem alemã, estabelecidos na região de São Leopoldo, especificamente no bairro Ferrabras, hoje pertencente ao município de Sapiranga. O termo Mucker é de origem alemã, e na época, era usado de forma pejorativa para designar pessoas tidas como falsas santas, fanáticas religiosas ou hipócritas na fé. O grupo assim apelidado era liderado por Jacobina Mendes Mohor, mulher carismática e polêmica, que pregava curas espirituais e defendia interpretações próprias da Bíblia, ganhando seguidores, mas também inimigos ferrenhos. O conflito foi resultado de uma combinação complexa de fatores: tensões sociais entre colonos, disputas religiosas, preconceito cultural, isolamento geográfico, atuação policial e política autoritária, além de elementos de fanatismo e intolerância. No fim, o confronto degenerou em violência extrema, com assassinatos, queima de casas e perseguição de famílias inteiras. A repressão culminou no chamado Massacre do Ferrabras, em que dezenas de membros e simpatizantes do grupo foram mortos por forças militares e voluntários armados, pondo fim ao movimento. Este vídeo irá explorar em detalhes a origem, desenvolvimento e consequências do episódio, contextualizando-o no quadro mais amplo da colonização alemã no Brasil e dos conflitos de identidade, religião e poder no século XIX. Contexto histórico da imigração alemã no Rio Grande do Sul. A chegada dos imigrantes, a imigração alemã para o Brasil, teve início em 1824, quando o Império Brasileiro, sob Dom Pedro I, buscava povoar e desenvolver economicamente regiões estratégicas do sul do país. O Rio Grande do Sul foi uma das principais áreas de destino, especialmente a região do Vale do Rio dos Sinos. Os colonos recebiam lotes de terra para cultivo e eram incentivados a desenvolver agricultura, pecuária e ofícios artesanais. Contudo, enfrentavam dificuldades como o isolamento, a falta de infraestrutura e as diferenças culturais e linguísticas em relação à população luso-brasileira. Religião e vida comunitária. Grande parte dos imigrantes era luterana, mas havia também católicos. A fé era elemento central na vida comunitária, e a ausência de clérigos em áreas distantes levava à criação de cultos domésticos, realizados por líderes leigos. Nesse ambiente, surgiam também pregadores independentes e grupos religiosos autônomos, o que gerava conflitos com igrejas oficiais e autoridades civis. Isolamento e autonomia cultural. A distância física e cultural, em relação às cidades maiores e ao governo imperial, criava comunidades praticamente autossuficientes. Porém, o isolamento também favorecia a disseminação de boatos, desconfianças e rivalidades internas. O episódio dos Mucker nasceu justamente desse caldo de cultura. Uma comunidade isolada, de forte religiosidade, mas dividida por disputas internas e preconceitos. A origem do movimento Mucker. Jacobina Mendes Mohor nasceu em 1841, em Hamburgo Velho, São Leopoldo. Era filha de imigrantes alemães, recebeu instrução básica e, desde jovem, apresentou problemas de saúde, incluindo desmaios e convulsões, que alguns atribuíam à epilepsia. Casou-se com João Jorge Mohor, imigrante que trabalhava como agricultor e também se dedicava a práticas de cura com ervas. O casal vivia no bairro Ferrabras, em meio a outros colonos. Jacobina começou a ganhar fama como pessoa de dons espirituais, especialmente por supostas visões e revelações bíblicas. Reunia vizinhos para cultos e estudos bíblicos, interpretando as escrituras de maneira própria, com forte apelo místico e moralista. Sua liderança atraiu famílias que buscavam consolo espiritual e ajuda médica, mas também provocou suspeitas e hostilidade de outros moradores e do clero luterano local. Os seguidores de Jacobina passaram a ser vistos como um grupo fechado, que se considerava mais puro e iluminado que os demais. Essa postura, somada à recusa em participar de cultos oficiais e à denúncia de supostos pecados de vizinhos, acirrou as tensões. O apelido Mucker foi dado pelos opositores, inspirado no termo usado na Alemanha, para satirizar grupos pietistas exagerados ou fanáticos. Por volta de 1873, começaram a circular denúncias contra os Mucker, que planejavam matar vizinhos, que se recusavam a pagar dívidas, que não respeitavam autoridades e que praticavam feitiçaria. Em contrapartida, os seguidores de Jacobina afirmavam ser vítimas de perseguição e calúnia. Jornais da época, especialmente em Porto Alegre, publicavam relatos sensacionalistas, frequentemente ampliando boatos. A narrativa dominante apresentava Jacobina como uma falsa profetisa,
e seus seguidores como fanáticos perigosos. Isso aumentava a pressão sobre as autoridades para agir contra o grupo. Em 1873, a Polícia Imperial realizou investigações e chegou a prender alguns seguidores, mas sem provas conclusivas. Jacobina também foi interrogada, mas foi liberada. A partir daí, a hostilidade tornou-se mais intensa. Em 24 de junho de 1873, seguidores dos Smucker atacaram e incendiaram a casa de um dos opositores, John George Klein, resultando na morte de membros da família. Esse evento marcou o início da fase armada do conflito. O assassinato provocou a formação de grupos armados de colonos contrários aos Smucker, que passaram a atacar propriedades e matar membros do grupo. A região entrou em um ciclo de vinganças. As autoridades provinciais enviaram tropas para a região, sob o comando do coronel Genuíno Sampaio. O objetivo declarado era capturar Jacobina e desarticular o grupo. O massacre do Ferrabras. O cerco final. Em 2 de agosto de 1874, tropas provinciais e voluntários cercaram a casa fortaleza dos Smucker, no Ferrabras. Os confrontos foram intensos. O local foi incendiado, e muitos membros, incluindo mulheres e crianças, morreram queimados ou alvejados. Jacobina foi encontrada morta durante o ataque. Embora haja versões divergentes sobre como morreu, alguns dizem que foi baleada, outros que foi degolada após ser capturada. Estima-se que entre 50 e 80 pessoas tenham morrido durante o massacre final. Além das vítimas dos ataques anteriores, a violência marcou profundamente a memória da comunidade. Sobreviventes foram presos, exilados ou obrigados a abandonar a região. O nome Smucker permaneceu como estigma na comunidade, sendo evitado por décadas. O episódio é lembrado como exemplo de intolerância religiosa, choque cultural e falha das autoridades em mediar conflitos pacificamente. Com o tempo, alguns estudiosos passaram a reinterpretar o movimento como resistência cultural de colonos contra o controle de elites religiosas e políticas. O massacre dos Smucker inspirou livros, peças de teatro, filmes e estudos acadêmicos. Entre as obras conhecidas estão o romance Os Smucker 1978, de Letícia Wierchokiski, e o filme A Paixão de Jacobina 2002, de Fábio Barreto. Assim se encerra esta breve história do massacre dos Smucker.